quero saber o que representa isso, Drilinho. Representa o seguinte, eu acho que, mais uma vez, a vacinação é o melhor caminho para conter o Covid-19, mas não necessariamente para bloquear a disseminação da doença, como atesta, por exemplo, o ministro Queiroga, que tomou as 2 doses da Coronavac e teve a doença e, eventualmente, teve sintomas leves. O grande mérito da vacina, de todas as vacinas em geral, é diminuir os sintomas. O que isso revela? Revela que o passaporte da vacina, eu acho que é uma coisa temerária, assim como eu acho também a vacinação de crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ter uma certa cautela. Ô, Paulo, eu estava vendo ontem o vídeo da Janaína Pascoal, que foi referendado por próprias informações da Anvisa, de que, embora seja pequeno, existem alguns casos de miocardite atestados nos Estados Unidos de pessoas que tomaram a 2ª dose da Pfizer, vacina com RNA, depois de dias da 2ª dose. Eu, por exemplo, vou tomar, coincidentemente, a 2ª dose essa semana. Eu decidi tomar. Mas eu acho que numa relação de custo-benefício, a pessoa pode não querer tomar ou não querer vacinar um filho, adolescente ou criança que seja assintomático nesse sentido, né? Porque se você... É uma coisa meio maluca. Se você, eventualmente, confia na vacina e já tomou as 2 doses, você não precisa ficar com tanto medo assim de ser contaminado, uma vez que os sintomas sejam rebaixados. Então, você tem que confiar na vacina nesse sentido. Agora, eventualmente, numa relação de custo-benefício, se você não quiser ter efeito a longo prazo, ou, eventualmente, se você não quiser vacinar um filho ou uma criança, eu acho que você tem que ter o direito de fazê-lo, uma vez que até a maioria da população adulta, jovem adulta, já está vacinada. É nesse sentido. O Bolsonaro, numa comitiva em que todos praticamente se infectaram, não se infectou. Então, a imunidade, quem já teve também, cada vez mais parece ser forte. São evidências, não são conclusões taxativas cientificamente cabais e não contestáveis. Mas eu acho que isso prova, pelo tudo que eu falei aqui, que a obrigatoriedade de vacinação em crianças ou a obrigatoriedade de um passaporte vacinal que pode dar constrangimentos e tolhimento à liberdade, deva ser contestada essas 2 coisas. Muito bem, deixa eu só fazer aqui uma observação, Sim. Que é o seguinte, em relação às vacinas. As vacinas têm uma prioridade absoluta de resolução, que não é a disseminação do vírus. É o que eu falei. Não é. Nunca foi. Existe uma prioridade máxima das vacinas, que é justamente a gente proteger os casos mais graves da doença, para que a gente não faça com que aquelas pessoas que venham a contrair a doença de uma maneira mais grave morram. Esse é o primeiro ponto. Aí depois a gente pode discutir quanto mais pessoas a gente tiver vacinada, mais pessoas podem estar protegidas, menos o vírus vai se dissipar. A gente pode discutir isso. Mas o número 0 da vacina nós não queremos mais com que as pessoas venham a morrer entubadas. É isso aí, você diminui o sintoma. Esse é o grande ponto. A Covid se transforma numa gripe mais ou menos forte, mas não chega a ser letal. E aí é o seguinte, eu entendo a discussão do passaporte da vacina que você está tentando promover, eu entendo a questão também da gente discutir máscaras em praias e tal. Agora, o que não dá para discutir... porque não sou eu que não estou querendo discutir, são os fatos que estão colocados, é que a vacina salvou vidas. Não tenha dúvida. Ponto. Tanto é que eu estou falando... foram salvas por conta da vacina. Por exemplo... Só um minuto. Diminuiu o número de mortes por Covid-19 no Brasil eu tô falando por assim, conta das vacinas. Tanto assim que eu vou reiterar. Quando eu vi o vídeo da Janaína Pascoal, quando eu vi as informações que eram corretas que ela trazia, de jovens adultos que eventualmente podem, menos de 1%, 0,1%, 0,01%, desenvolver um tipo de miocardite dias depois da 2ª dose da Pfizer, que é o que eu vou fazer, e quem já teve a doença, eventualmente já tem um grau grande de imunidade, eu defendo que essa pessoa, no meu caso, possa escolher livremente entre ser ou não vacinado. Eu queria dizer bastante claro para as pessoas que eu vou me vacinar porque eu acredito na vacina. Porque eu acho que os efeitos da vacina são muito melhores que efeitos circunstanciais, por exemplo, de ser infectado com o coronavírus. Mas eu não defendo a obrigatoriedade do passaporte da vacina, porque a pessoa pode fazer um cálculo de risco e benefício para si mesma. Essa é uma outra discussão que a gente pode vir a fazer. Eu vou perguntar para o Joel Pinheiro da Fonseca. Chega de medida isolacionista também. Muito bem. Chega de falar também. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero ouvir um pouquinho a sua opinião sobre um tema que eu sei que você gosta. Inclusive tem uma foto
foto circulando na internet, daqui a pouquinho a gente coloca, de Joel Pinheiro da Fonseca na Vila Madalena, ao lado de um cartaz sem máscara. Bolsonaro genocida. Mas, pegando justamente esse gancho, eu quero saber de você, qual que é a avaliação dos 1000 dias de governo Bolsonaro, Joel? Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo, retomando também o tema da vacina aqui. O lado bom do Brasil é que mesmo os militantes mais radicais anti-vacina acabam se vacinando. Não sou eu não, viu, cara de pau? Não é você, não é você. O Adriles não é dos mais radicais. O Adriles é um antivax moderado. Que isso? Não é um radical. Nunca mas no Brasil, até os com discurso mais radical acabaram se vacinando. Brasileiros, sejam os que moram aqui ou sejam os que moram lá fora também. Nos Estados Unidos já não. Os americanos, infelizmente, o que a gente está vendo é que lá tem muita gente que tem o discurso anti-vacina e tem a prática anti-vacina também. E aí é mortal. A gente está vendo uma mortandade em massa dos não vacinados nos Estados Unidos. Infelizmente, tragicamente, muitos deles motivados por esse discurso, porque lá não falta vacina para ninguém. Quem não se vacinou é porque realmente não quer. Vamos lembrar das duas prioridades da vacina. O Paulo mencionou uma, primeiro de todas, reduzir o número de mortes, fazer com que quem pegue a doença não morra ou não tenha sintomas graves também, não precise ser entubado, essa é a primeira. E a segunda, diminuir radicalmente também a circulação do vírus. É um benefício coletivo e é produzir a imunidade de rebanho na população. Toda vacina, seja essa do Covid, seja vacina de outras doenças, tem alguma chance sim de alguns efeitos colaterais. No caso desse específico, da miocardite, com a vacina da Pfizer, notem uma coisa, existe alguma chance? Existe. Mas essa chance da miocardite na vacina da Pfizer é menor do que a chance de você ter miocardite pegando Covid. Porque Covid também pode dar miocardite. Sim. Então, veja só, ela tem um risco? Tem. Agora, a própria Covid traz riscos muito maiores para você. E o mesmo valia para a trombose da AstraZeneca, que falavam também, lembra? A própria Covid também trazia um risco maior daquilo, de uma complicação dessas, do que a vacina da AstraZeneca. Então, toda vacina tem efeitos colaterais, mas efeitos colaterais, em geral, raríssimos e pequenos. Vale muito a pena se vacinar, porque você vai estar se protegendo e protegendo a comunidade como um todo. Mas, por exemplo, o Bolsonaro, que não se vacinou, foi o único lá que não pegou corona. Ele já pegou, né? Não, que não se vacinou e não pegou corona agora. Mas já pegou, ou seja, ele está com imunidade natural. Então, outras pessoas que já pegaram corona podem estar também com essa imunidade. O problema aqui que eu vejo é o seguinte, eu preciso falar nesse programa, que muitas pessoas não estão podendo se posicionar, falar o seu ponto de vista pela censura, sabe? Punem as pessoas que querem dar o seu ponto de vista. As pessoas têm o direito de se vacinarem ou de não se vacinarem. Então, assim, a liberdade de ir e vir, a liberdade de decidir, né, sobre a sua vida é muito importante. E é isso que eu vejo que as pessoas estão deixando de lado e só focando nesse debate de tem que se vacinar, tem que se vacinar. E a liberdade? Cadê a liberdade? O Bolsonaro já pegou, está imune, imunidade natural, porque pessoas como ele têm que se vacinar. Eu acho que a liberdade individual tem que ser respeitada nesse caso. Não, mas em relação à imunidade, tanto de quem tomou a vacina ou de quem já contraiu a doença, a gente ainda está experimentando, entendendo isso, né? Quanto tempo dura essa imunidade, se para todo mundo é igual, se é diferente. Então, por exemplo, a gente não tem essa certeza de que quem teve a doença permanece imune para sempre. Se não, é por pouco. A gente conhece pessoas que pegaram 2 vezes. Exatamente. Tem gente que pega 2 vezes, tem gente que toma vacina e pega. Tem gente que toma vacina. Então, assim, igual a deixa eu dizer uma coisa, claro que calma, não, vocês estão Adriles. atravessando. É que você está pegando no ponto de transmissão. Se o Bolsonaro está imune, se ele está com a imunidade alta em relação ao vírus, até quando? Até quando isso está protegendo ele? A gente sabe disso? A gente tem esses exames? A gente não tem. A gente está aqui imaginando que por ele ter tido contato com o ministro da Saúde e não ter contraído o vírus, ele está imune. Não, ele fez exame de anticorpos. Mas é achômetro. Mas até quando? Não, ele teve exame de anticorpos. Ele não está imune à Covid-19, o Bolsonaro. Não está imune. Mas está com anticorpos. Ninguém está completamente imune. Até os vacinados não estão imunes. Sim, isso gera imunidade. A possibilidade maior de imunidade. O ponto é o seguinte, vamos lá, o ponto é o seguinte aqui. Vocês estão discutindo aqui, trazendo esses efeitos colaterais da vacina e tal, que representam 0,04%. Então, com o caso de miocardite, você está focando no 0,04%. Aí você pega, faz um puta de um comentário gigantesco sobre o 0,04%. E aí vocês não enxergam a eficácia
graça do negócio. Está resolvendo a pandemia por causa da porcaria da vacina. Então vamos apoiar essa vacina, meu. Não dá para ficar olhando para o 0,04% e falar, olha, isso daqui é o caos, é o 0,04%. Eu apoio, cada um decidir se quer se vacinar ou não. Esse é o apoio. Eu não sou contra a vacina, eu sou contra a obrigatoriedade. Vamos parar com o discurso anti-vacina. O 0,04%, peraí. 0,04% é uma coisa, 99,6% é outra. Então vamos olhar o bom também, o que está sendo feito, está sendo resolvido. Mas a pessoa tem que ter a liberdade, Paulo. Ninguém é lugar nenhum. Qual que é o contraponto que eu faço ao seu discurso? Ninguém aqui fez um discurso anti-vacina. A gente faz um discurso pró-liberdade. Calma lá. Com consciência. No meu caso, eu já tive a doença, eu já tive uma dose da Pfizer. Eu tenho um certo risco ínfimo de contrair miocardite. Tenho um certo risco ínfimo de, eventualmente, contrair a doença. Nesse sentido, eu acho que pessoas como eu devem ter a liberdade de se vacinar ou não e não ser obrigadas. Só completar. E não ser exatamente exposta ao risco de alguma coisa que... Joel, em seguida, Zoe. Agora, eu vou me vacinar, porque eu acho que a vacinação tem méritos maiores, é nesse sentido. E acho também que vacinar crianças que não têm quase que nenhum sintoma e não disseminam praticamente a doença, também é algo temerário, está expondo ao risco, que talvez seja temerário Joel, a longo prazo. É só isso. Joel, em seguida, Zoe. Eu não entendo porque tantos militantes do bolsonarismo no Brasil, eles focam tanto nisso. Mas eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. A vacina não é obrigatória no país. A vacina não é obrigatória no Brasil. A vacina não é obrigatória em nenhum país do mundo. Você não irá para a prisão. Você não irá para a prisão. Você não irá ser multado se você não se vacinar. Aí sim, você quer viajar para outro país? É óbvio que o país vai cobrar uma vacinação sua, cara. E é ilusório achar que não. Já não cobram de febre amarela? Posso terminar, cara? Posso terminar? É óbvio que já cobram. Já não cobram de febre amarela? Já não cobram de febre amarela? Então pronto. A vacinação de adolescentes, veja, tem que ser estudada. No caso da Pfizer, foi. A Anvisa, o FDA, a agência europeia, fizeram os testes e concluíram, olha, é seguro vacinar os adolescentes e vai nos ajudar a chegar na imunidade de rebanho. Então todo esse discurso me parece feito sobre coisas muito ralas, muito vagas, porque, primeiro, não tem obrigatoriedade no Brasil. Existe aí sim. Existe aí sim. Mas já tem lugar que não deixa entrar sem o negocinho da vacina. Daí vocês estão no mundo da lua. Você acha que o país vai liberar para quem não está vacinado entrar? A gente não está falando para todo mundo, a gente está falando para exceções. Crianças e, eventualmente, pessoas que têm comorbidades ou que já tiveram cobrar vacina, cara. Vamos cobrar vacina. É só isso. Acho que essa tem a opção. E cadê a liberdade? Cadê a liberdade? Eu estou nesse programa para ser a voz de milhões de brasileiros que ficam na internet e tudo, e eu estou aqui para representar essas pessoas. E tem muita gente que não quer se vacinar por enquanto. Tomou a vacina, está com anticorpos, e eu, como uma defensora da liberdade, uma ferrenha defensora da liberdade, defendo que cada um tem que ter o direito de se vacinar ou não. Eu não sou anti-vacina. Eu sou anti-antidemocracia, anti-liberdade, tá? Não vai viajar. Não vai viajar, Zoe. Não tem como. Você quer viajar, Zoe? Ok, mas não vai viajar. Cadê a liberdade, então, Joel? O país tem a liberdade de decidir quem pode entrar, pô. Por enquanto, eu não quero me vacinar. Peraí. Por hora, eu não quero me vacinar. Só um minuto. Já nasci em Cuba. Peraí, Adriles. Peraí. Eu quero saber se você tá com intenção de curtir um Réveillon. Se tiver que me vacinar, na Paulista. Na Paulista. Não vou. Deixa eu só fazer uma síntese dialética. Você não vai. Por hora, não. Eu quero esperar. Cara, eu peguei corona do Adriles, ele passou pra mim. E o corona dele foi forte. O corona dele foi forte, porque passou pra todo mundo no jantar. Passou todo mundo do jantar, Paulo. Qual foi a circunstância? Peguei corona, estou com anticorpo. Por hora, não vejo necessidade de me vacinar. Esse passaporte sanitário é só para você falar, licença, posso estar com corona e estou com esse documento aqui para passar para você. Já fazem isso com febre amarela faz anos. É igual, a gente está vivendo aqui o dilema do liberalismo. Liberdade, mas com consciência de toda a realidade que abarca. Contra e, eventualmente, a favor da obrigatoriedade da vacina. Muito bem, mas nós aqui reiteramos, vacinem-se. É o único caminho possível da gente sair dessa.